26 de abril de 1986, Pripyat, na Ucrânia. O que aconteceu aqui ficará para sempre marcado na história da humanidade como o mais perigoso e desastroso acidente nuclear. Essa é a história dele. Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, popularmente conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. Naquela época, a União Soviética estava implementando seu programa nuclear, e a usina de Chernobyl era a nona usina a ser construída. As primeiras usinas nucleares foram feitas no final da Segunda Guerra Mundial, mas elas eram usinas de testes e pesquisas científicas. Elas não eram ligadas à rede elétrica, ou seja, elas não geravam energia para casas, apartamentos e indústrias de civis. Uma coisa importante é que logo após a Segunda Guerra Mundial, a palavra nuclear trazia com ela a imagem das bombas atômicas que foram usadas no final da guerra. E por consequência, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tornava o medo de um possível ataque nuclear uma ameaça constante. Mas uma coisa que ambos os lados sabiam é que a energia nuclear poderia ser usada para abastecer energeticamente a população. Inclusive existia um slogan de propaganda que era o átomo pacífico, uma maneira pensada de mudar a imagem que as pessoas tinham da energia nuclear. Pripyat foi a nona das Atomgrads e a primeira cidade nuclear da Ucrânia. Pripyat era a cidade vizinha da usina de Chernobyl, que na verdade era para ter sido construída a 25 km de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Mas por pressão popular e de diversos órgãos, a construção foi realocada para outra área, a pouco mais de 100 km de Kiev, nas margens do rio Pripyat. O local foi escolhido por ter grande disponibilidade de água, por ser às margens do rio Pripyat, e também por estar bem localizado. A cidade ficava perto de uma estrada de ferro e de uma rodovia, então o acesso à matéria-prima para manter a usina funcionando seria facilitado. É por isso que a maior parte dos trabalhadores veio direto da universidade. Por conta disso, a média de idade da população era de 26 anos, o que fazia de Pripyat uma das cidades mais jovens da União Soviética. De fato, Pripyat chegou a abrigar 49.360 pessoas quando o acidente aconteceu. Só existe uma coisa pior do que um acidente nuclear. Um acidente nuclear evitável. A usina de Chernobyl usava um novo tipo de reator nuclear desenvolvido na União Soviética, o RBMK. Os reatores RBMK eram considerados bons na época por alguns motivos. Primeiro, eles eram extremamente baratos de serem construídos, o que permitia que eles fossem montados em série, e isso acelerava a expansão do programa nuclear soviético como um todo. Segundo, eles poderiam servir não só como gerador de energia elétrica, mas também como uma usina de produção de plutônio, que é um subproduto da operação de um desses reatores. O plutônio então poderia ser utilizado para projetos militares e até para fazer armamentos nucleares. Sendo eficiente financeiramente, possível de construir vários rapidamente e ainda usar como matéria-prima para armamentos nucleares no meio da Guerra Fria, fizeram dos RBMKs os reatores escolhidos pelo programa nuclear soviético. Só que a parte complexa é que átomos de urânio não vêm com botões de liga e desliga. Eles sempre vão estar decaindo, não importa o que você faça. E em um reator nuclear, isso pode ser um problema caso a reação aconteça mais rápido do que deveria. Mas, se tudo isso for feito de maneira correta, você tem uma usina nuclear que funciona com um altíssimo nível de segurança e baixíssima probabilidade de acontecer um acidente. Mas infelizmente esse não era o caso dos reatores RBMK. O próprio design deles favorecia várias situações que reduziam a segurança e a integridade dos reatores. Os reatores soviéticos usavam água para resfriar o núcleo, mas eles também utilizavam grafite como um moderador. E isso é peculiar, porque a água já é tanto um moderador de nêutrons quanto um absorvedor. O fato de os reatores RBMK possuírem grafite como moderador criava uma situação perigosa. Às 13 horas e 5 minutos, 12 horas depois do início do processo, o reator estava operando com 50% da potência normal. Às 14 horas, a última redução na potência seria feita e o teste começaria, deixando o reator operando a 30% da capacidade normal.
Mas inesperadamente, os controladores da rede elétrica em Kiev pediram para o teste ser interrompido porque haveria uma alta demanda energética e, portanto, o reator precisaria estar funcionando. Os operadores de Chernobyl deixaram o reator operando a 50% da potência por mais 9 horas. E é aqui que as coisas começaram a dar errado. O teste era para ser feito durante o dia, com uma equipe devidamente preparada. Mas naquele horário, o turno do dia já tinha ido embora e quem continuaria o teste seria o turno da noite, que não estava preparado. Às 0 horas, o novo turno havia assumido o teste. Entre as pessoas na sala de controle estavam Alexander Akimov, chefe do turno noturno, Leonid Toptunov, o operador das hastes de controle, e Anatoly Dyatlov, o chefe engenheiro da usina de Chernobyl. Para o teste acontecer, o reator precisaria estar operando a 700 megawatts. Essa potência foi atingida às 0 horas e 5 minutos. Só que dentro do reator, um dos subprodutos do decaimento radioativo, o xenônio 135, que absorve nêutrons, estava começando a se acumular. Isso é um processo conhecido como envenenamento do reator, e a consequência disso é que a potência continua a diminuir apesar de os operadores não terem feito mais nenhuma alteração. Akimov dizia que o manual mandava que a potência do reator não poderia ser menor do que 700 megawatts, mas Dyatlov, que tinha um cargo maior, dizia que 200 megawatts seriam seguros. Como Dyatlov tinha um cargo maior, ele tinha a última palavra. E o teste seguiu. À 1h21 da manhã, um dos trabalhadores que estava próximo ao reator notou que a tampa das hastes de controle estavam pulando sem parar em cima do reator. Detalhe: cada uma dessas tampas pesava 350 kg. Com quase todas das 211 hastes de controle removidas do núcleo do reator, o teste começou a 1 da manhã, 23 minutos e 4 segundos. Nesse ponto, todas as bombas de água que resfriavam o reator estavam funcionando com pouca energia. Isso diminuiu a quantidade de água que conseguia chegar no sistema. Com o reator esquentando rapidamente, a potência aumentando sem controle, Akimov apertou o botão de emergência AZ5 para desligar o reator a 1 hora 23 minutos e 40 segundos. As hastes de controle que deveriam ser colocadas totalmente para desativar o reator travaram logo no começo. O reator chegou a 120 vezes a potência normal de operação e cada vez mais vapor estava se acumulando na tubulação. A tampa de 1000 toneladas que ficava sobre o reator é arremessada para cima por causa da explosão. O núcleo agora estava exposto. A segunda explosão joga detritos no ar e quebra completamente o teto do reator número 4. Pedaços de grafite do núcleo, extremamente radioativo, podem ser vistos no teto e nos arredores do reator. A liberação de radiação agora já estava fora de controle. Partículas radioativas eram emitidas a todo instante e eram prontamente liberadas na atmosfera. Os bombeiros foram chamados sem saber exatamente qual era o tipo do acidente que havia acontecido na usina. Sem nenhum tipo de proteção especial, muitos dos bombeiros lutavam bravamente contra o fogo, muitas vezes chutando blocos de grafite extremamente radioativos que estavam espalhados pelo chão ao redor da usina. Aproximadamente às 6h35 da manhã do dia 26, os focos de incêndio já estavam controlados, com exceção do reator 4, que continuaria pegando fogo por vários dias. Nesse ponto, pelo menos 186 bombeiros haviam sido chamados. As roupas que eles usaram estavam contaminadas e emitiam grandes doses de radiação. Elas foram tiradas e jogadas no subsolo do hospital, e elas continuam radioativas até hoje. Os bombeiros e operadores da usina logo começaram a apresentar sintomas como vômito, náusea e, em alguns casos, confusão mental. Dependendo da dose de radiação absorvida pela pessoa, esses sintomas podem aparecer após horas ou dias. No caso de alguns bombeiros e operadores de Chernobyl, isso aconteceu em minutos. Em menos de 2 semanas, o dano irreparável que a radiação fez no corpo leva à morte do paciente. Essa é o que acreditamos ser a primeira imagem tirada do acidente, e a única que ainda existe daquela manhã. Uma coluna de fumaça continuava a emanar do reator, e essa fumaça levava partículas extremamente radioativas para a atmosfera e estava contaminando Pripyat e as cidades ao redor. O chefe da usina, Viktor Byukhanov, reportou a Moscou que o acidente foi pequeno e estava sob controle. Só que, na verdade, ele estava fora de controle. O acidente nuclear de Chernobyl era um segredo de Estado, e não demorou muito para tropas e mais tropas soviéticas chegarem na cidade, que chegou até a ser cercada. Ninguém saía e ninguém entrava sem autorização.
A evacuação só começou na tarde do dia 27 de abril, depois de as autoridades soviéticas não falarem nada para os residentes de Pripyat por praticamente 36 horas. Os habitantes de Pripyat foram instruídos a levarem apenas itens pessoais, já que a evacuação supostamente seria por apenas 2 ou 3 dias. Elas não sabiam, mas nunca mais voltariam para casa. Enquanto isso, o reator exposto continuava a emitir partículas extremamente radioativas na atmosfera. Diferente de um incêndio, um derretimento nuclear não pode ser apagado com água. Átomos de urânio não param de fissionar. A única maneira de impedir a reação em cadeia é colocando alguma coisa para absorver os nêutrons liberados. Às 10 da manhã do dia 27, um domingo, os primeiros helicópteros começaram a jogar uma mistura de areia e boro no reator exposto. O desafio era conseguir acertar o reator. Os pilotos não podiam sobrevoar ele por causa dos níveis de radiação. Vários improvisaram a proteção de chumbo nos próprios assentos dos seus helicópteros. E no decorrer de 5 dias, 5.000 toneladas foram jogadas no núcleo. Infelizmente, a maior parte desse material não acertou o alvo, e o núcleo continuou a aquecer. Conforme o núcleo aquecia, a alta temperatura transformava concreto, urânio, areia e qualquer outra coisa que entrasse no caminho em córium. Uma espécie de lava que na verdade é a mistura extremamente quente do que sobrou do núcleo derretido. Embaixo da usina existia um reservatório de água. Existia uma preocupação de que se o córium chegasse até ele, uma nova explosão aconteceria e liberaria ainda mais radiação na atmosfera. 3 trabalhadores de Chernobyl se voluntariaram para entrar na usina, mergulhar na água contaminada e manualmente abrir as válvulas para tirar a água do reservatório. Não era esperado que eles voltassem. A missão foi um sucesso e eles conseguiram encontrar a válvula. Os riscos subsequentes de mais uma explosão foram eliminados por esses 3 indivíduos. E surpreendentemente, ao contrário do que foi amplamente divulgado, todos os 3 sobreviveram, e 2 deles vivem até hoje. Com o perigo imediato de novas explosões eliminado, ainda restava um problema: o núcleo do reator. O teto do reator número 4 foi destruído com a explosão, e por isso o núcleo ainda estava exposto, continuando a contaminar as redondezas. Para acabar de vez com esse problema, uma solução prévia foi pensada: construir uma estrutura, uma espécie de sarcófago, que selaria o reator do ambiente ao redor. Mas para começar a construção, os arredores do reator ainda precisavam ser limpos para ficarem mais seguros para os trabalhadores. A explosão colocou aproximadamente 100 toneladas de detritos radioativos no teto da usina. A única maneira de tornar possível a construção do sarcófago seria limpando esses detritos antes. No começo, as autoridades soviéticas tentaram usar robôs para limpeza. Um deles era uma versão modificada dos robôs do programa espacial soviético, construídos para serem operados na Lua. Em um momento, até um robô especial alemão chegou a ser utilizado. Mas tinha um problema: os robôs paravam de funcionar por causa da radiação. Ou a radiação acabava com os circuitos eletrônicos dos robôs, ou eles ficavam presos nos destroços. Era uma situação delicada. Em um estágio do processo, chegou-se à conclusão de que os melhores robôs que existiam eram seres humanos, os chamados biorobôs. Ao todo foram necessárias quase 5.000 pessoas para o serviço. Os trabalhadores receberam, em média, 5 vezes a dose de radiação que uma pessoa recebe em um ano nesses 40 segundos no telhado. E foram eles que permitiram o início da construção do sarcófago. Enquanto o sarcófago era construído, um dos maiores feitos de engenharia do século, helicópteros dispersavam pelas áreas afetadas uma solução cujo propósito era fixar as partículas radioativas no solo. Mais de 600.000 pessoas trabalharam ao longo dos meses seguintes ao acidente na descontaminação das áreas afetadas. Dizem que em uma guerra são os vencedores que escrevem a história. Só que no caso de Chernobyl, não existem vencedores para escrever essa história. O mundo inteiro perdeu. Antes uma cidade que abrigava 50.000 pessoas,
Hoje Pripyat é uma amarga lembrança de um dos episódios mais desastrosos da história. É difícil de estimar exatamente o número de casualidades decorrentes do acidente. O número oficial divulgado pelas autoridades soviéticas é 31, e esse número é mantido desde 1986. Mas esse número só engloba os trabalhadores e bombeiros que pereceram diretamente como decorrência do acidente. Embora seja difícil de contabilizar as pessoas afetadas no longo prazo, algumas estimativas colocam esse número na casa dos 4.000. Mas surpreendentemente, Chernobyl não é uma história só sobre energia nuclear. Chernobyl também é uma história política e de engenharia, e também das pessoas que mais sofreram e ainda sofrem com o acidente. Usinas nucleares não são simples, e a segurança deve ser máxima e sempre priorizada, diferente do que era feito na usina de Chernobyl e nos reatores RBMK russos. Pripyat é um testemunho perpétuo do preço que se paga quando não fazemos nada disso direito.